Tem uma coisa no gueto que é bem curioso para bastante gente quando você para pensar de verdade nele. Porque ele não começou como um vilão, ele começou como alguém que acreditava, de verdade, com tudo que ele tinha. Ele entrou no mundo dos feiticeiros com uma ideia muito clara na cabeça. Proteger pessoas é importante. Não porque alguém mandou, não porque era obrigação burocrática, mas porque ele genuinamente achava que isso fazia sentido, que feiticeiros existiam para isso, que sofrer valia a pena se no fim alguém que não conseguia se defender estivesse seguro. E aí que começa o problema, porque quando você acredita nisso com tanta força, qualquer coisa que contradiz essa ideia dói de um jeito que vai fundo. As primeiras missões foram indo. Ele era bom no que fazia, e todo mundo sabia disso. Mas a cada exorcismo, a cada maldição enfrentada, ia ficando cada vez mais nítido para ele uma coisa que ninguém falava em voz alta. Os não feiticeiros não sabiam de nada. Não do sacrifício, não do risco e não do quanto custava para uma pessoa passar a vida toda convivendo com aquele peso. Eles seguiam a rotina deles, dormiam bem à noite, sem fazer ideia de que existia alguém se destroçando para que aquilo fosse possível. No começo, ele conseguia segurar isso, talvez pelo gojo, talvez pelo próprio ritmo da vida deles na escola, que ainda tinha aquela energia de jovem, de quem tá aprendendo e ainda não carrega o mundo nas costas. Eles eram parceiros de verdade nessa época, e isso segurava muita coisa. Mas aí vem Rico. A morte de Rico Amanal não foi só uma falha de missão. Ela foi um choque de realidade que o gueto não tinha como absorver de forma limpa. Eles foram para proteger uma menina que não tinha escolhido aquela vida, que foi colocada em perigo por um sistema que ela nem entendia direito. E mesmo assim não deu para salvar. E o pior não foi nem porque não foi nem a morte em si, foi o que veio depois. Ver as pessoas no tempo comemorando como se a vida daquela menina fosse um obstáculo que tinha sido removido e não conseguir fazer nada. Aquilo ficou nele, não do jeito que um trauma aparece nos filmes, explodindo de vez. Foi mais um silêncio do que isso. Foi o tipo de coisa que você vai carregando sem perceber que está passando dia a cada dia. E o Gojo? O Gojo virou outra coisa depois desse período. Ficou mais forte, mais seguro, mas ele mesmo num sentido quase inacessível. O Gojo encontrou o caminho dele e o gueto foi ficando para trás nesse processo. E não é por inveja, mas porque a pergunta que ele não conseguia parar de fazer era diferente. Não era como eu fico mais forte, era pra quê? Aí vem o Haibara. O Haibara era novo demais para morrer daquele jeito, e quando ele foi, o Nanami ficou destruído de um jeito que todo mundo viu. Mas o gueto carregou aquilo de um jeito que ninguém viu. Porque o gueto não demonstrava, nunca demonstrou. Ele era o tipo de pessoa que segurava tudo por dentro enquanto na frente dos outros continuava funcional, presente e de pé. E aí você começa a entender como isso é perigoso. E não porque ele escondia fraqueza, mas quando você não deixa nada sair, quando você vai empurrando tudo pra dentro achando que vai conseguir processar mais tarde, chega uma hora que não tem mais espaço. E o que você começa a questionar não é só a missão, é a estrutura toda. Ele começou a perguntar uma coisa que parece pequena, mas não é. Por que feiticeiros nascem para servir pessoas que nunca vão saber que eles existem? Por que a gente sofre, perde amigos, vive no meio de coisas que ninguém deveria ver e no final é invisível para quem teoricamente a gente protege? E não tinha ninguém ao redor com uma resposta boa, não porque não se importavam, mas porque a maioria ou não tinha chegado nessa pergunta ainda, ou já tinha encontrado o jeito deles de viver com ela sem precisar resolver. O Gojo, por exemplo, parecia não precisar de resposta, ele existia além disso. E o gueto admirava isso e ao mesmo tempo sentia que ficava mais só toda vez que tentava conversar de verdade. A queda dele não foi uma noite, não foi uma decisão que ele tomou sentado em algum lugar escuro com os olhos brilhando de ódio. Foi um processo muito mais tedioso e doloroso do que isso.
Foi acordar um dia e perceber que a fé que ele tinha antes já não estava mais lá. E tentar lembrar quando exatamente ela tinha ido embora, não conseguir identificar o momento. Ele não odiou as pessoas de repente. Ele foi se cansando delas aos poucos, delas e da ideia de que protegê-las fazia sentido. E quando a fé vai embora assim, devagar, sem uma cerimônia, o que preenche o espaço é uma lógica fria. E a lógica fria do Goethe chegou numa conclusão que ele mesmo sabia que era irreversível. Você pode não concordar com nada do que ele escolheu depois disso. Eu também não concordo, mas dá para entender. Dá para ver como uma pessoa que começa com tanto calor vai esfriando quando o mundo ao redor fica respondendo cada sacrifício com indiferença. Quando a dor não tem testemunha, quando a fé não encontra nada que a sustente. O Goethe não perdeu a fé nas pessoas num dia. Ele foi perdendo em cada missão que terminou sem reconhecimento, em cada amigo que foi embora, em cada vez que ele segurou o que sentia porque não havia espaço para isso, em cada resposta que não chegou. E quando alguém perde a fé assim, devagar, por dentro, sem fazer barulho, você raramente percebe até já ser tarde demais. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Espero que tenham gostado e até a próxima.